Olá, sejam bem-vindos ao webinar O que esperar dos grãos em 2026. Eu sou Márcia Nishizawa, gerente de marketing e avicultura para a América Latina e gerente do Centro de Inovação e Pesquisa Aplicada, a Latam da DSM Firmenich. É um prazer enorme receber vocês aqui para discutirmos um tema de grande relevância para o nosso setor. Hoje vamos compartilhar informações importantes sobre as perspectivas de qualidade de grãos em 2026, trazendo uma visão atualizada dos desafios e tendências que impactam diretamente a cadeia produtiva de aves e suínos. Também vamos conhecer o mapa recente da contaminação de micotoxinas dentro do nosso cenário de produção animal, destacando as principais micotoxinas presentes e seus efeitos negativos na saúde intestinal das aves. E para complementar, conhecer como a predição de problemas relacionados ao plantel já se tornou uma aliada da produção, utilizando biomarcadores sanguíneos para identificar riscos antes que eles se manifestem de forma mais crítica. Esperamos que este conteúdo seja valioso e traga insights práticos para o seu dia a dia. Sejam muito bem-vindos e aproveitem o webinar. Antes de convidar o primeiro palestrante, gostaria de deixar algumas instruções. Vocês podem fazer perguntas durante o evento digitando o texto no box QEA e clicando no botão azul Submit. As perguntas serão respondidas ao final da apresentação. E para iniciar o nosso webinar, vou chamar o Adolfo Fontes. Adolfo atualmente é líder de equipe global de Business Intelligence da DSM Firmenich para nutrição e saúde animal. Cobriu pesquisas para o Rabobank sobre o setor de agronegócio no Brasil e antes disso ocupou vários cargos de pesquisa de mercado e consultoria. Possui mestrado em empreendedorismo, MBA em economia pela FEA USP e pós-graduação em inteligência de mercado pela FIA Business School. É coautor do livro Market Intelligence Concepts, Tools and Applications, publicado no Brasil pela Sample Press. Muito obrigada, Adolfo, é com você. Um bom dia a todos. É um prazer poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho das análises de inteligência de mercado da DSM. Vamos focar hoje no mercado de grãos, mas antes de entrar na parte de mercado, eu gostaria só de fazer aqui um comentário em relação às incertezas que a gente tem no curto prazo. Para isso, separei alguns fatores chaves aqui que podem afetar o nosso mercado, principalmente agora nesse momento de incerteza no mercado internacional. O primeiro deles, sem dúvida, é a economia, quando a gente fala aí do crescimento do PIB, mas também da inflação. Em segundo lugar, aqui, as mudanças climáticas, e para isso eu vou trazer aqui alguns exemplos e também as projeções em relação à probabilidade de ocorrência do El Niño e Laninha. E isso, claro, vai ter um efeito aqui nos custos dos grãos, né, que a gente tem aqui como o terceiro fator. O quarto deles seria doenças, né, que vão aí, no caso, afetar toda a cadeia de valor, né? A gente também já pensando aí também na parte de proteína animal, então a parte de ASF ou de avian influenza, e a parte geopolítica. E isso também, claro, agora é um assunto ainda mais importante, mais relevante para o nosso setor, porque isso tem trazido aí um impacto bastante forte no curto prazo. Então, como prometido, né, um exemplo aqui, então, da parte da questão climática. Aqui a gente tem as projeções aqui oficiais em relação à probabilidade de termos o Laninha ou El Ninho. Só para explicar um pouquinho esse gráfico para vocês, né? Aqui a gente tem os trimestres móveis, né? Então, a primeira barra aqui, a gente está falando de 2026, janeiro, fevereiro e março. Aqui em segundo, março, fevereiro, março e abril. Depois temos março, abril e maio e assim por diante. Mas o importante aqui nesse gráfico é observar as cores das barras, né? Quando a gente olha aqui o cinza, significa que a maior probabilidade é de clima neutro. Quando a gente olha a barrinha azul, a gente está falando de uma probabilidade de laninha. E quanto mais vermelho a gente tem, aí a probabilidade maior é de El Niño. Porque isso é relevante para os grãos, claro, além da qualidade, também afeta diretamente a produtividade, né? Então, quando a gente analisa, aqui a gente tenta antecipar um pouquinho quais são as expectativas do mercado para os próximos trimestres. Como a gente olha aqui nesse começo de ano, a gente teve aí um clima bastante neutro, né? O que tem ajudado aí, de maneira geral, as safras da América do Sul, né? Aqui no verão da América do Sul, mas também ajudou bastante. E a gente vai ver aqui a safra com
produtividade recorde nos Estados Unidos, né? Porque também, quando eles fizeram a colheita dele no final do ano passado, também tiveram aí condições bastante positivas. O grande ponto de atenção aqui é que conforme a gente vai entrando aqui no segundo semestre do ano, a probabilidade de El Niño passa a crescer bastante, né? E isso é um ponto de atenção, claro, talvez não seja tão impactante quanto é o Laninha para a região sul da América do Sul, mas também pode trazer, sim, algumas questões importantes como enchentes, né, ou chuva forte. E também, aí, se a gente for analisar para o mercado de aqua, também pode ser aí um fator para a produção de anchovetas no Peru. Mas, de toda maneira, eu acho que isso é um dos fatores aí que a gente sempre gosta de ressaltar e tentar dar uma olhadinha nas projeções, porque impacta diretamente aí o nosso mercado de grãos. O segundo deles, sem dúvida, são as incertezas que a gente tem aí no Oriente Médio, né? Aqui a gente pode olhar deixa eu apertar aqui. Aqui a gente consegue ver nesse gráfico as exportações globais que passam pelo Estreito de Hormuz, por exemplo, ali na região ali do Oriente Médio, muito próximo ao Irã. Então, quando a gente olha aqui, a gente percebe que, por exemplo, a parte de crude oil, né, diretamente relacionado aí ao setor de energia e combustíveis, 25% do produto passa nesse estreito, né? O petróleo propriamente dito, a gente está falando em torno de 15%, e o gás natural, a gente está falando em 20%. Ou seja, isso traz um impacto forte para toda a cadeia, não só de grãos, mas a de grãos principalmente, porque você tem também um impacto no mercado de fertilizantes. E aqui é só um exemplo nesse gráfico de como o mercado reagiu aí nas últimas semanas por conta desse conflito no Oriente Médio, né? Então, esses dois fatores aí, só para iniciar um pouco a questão da incerteza de curto prazo, né? Relacionada ao clima, mas também relacionada às questões geopolíticas. Entrando propriamente dito na parte de grãos, né? Aqui a gente tem as projeções oficiais da USDA, já atualizadas aqui com o relatório de março, para a produção de milho, soja e trigo. Eu acho que é boa notícia, né? Também decorrente do bom clima, né, que a gente viu ali, climas neutros na América do Norte no final do ano passado, clima ainda neutro agora, esse começo de ano aqui, a gente tem visto que o crescimento, por exemplo, para milho, projetado para a safra 25-26, lembrando que ela começa em agosto, setembro e termina do ano passado, né, com os Estados Unidos, né, com a colheita dos Estados Unidos, e termina agora em julho, agosto, com a colheita do milho no Brasil. Mas, de toda forma, ressaltar que é um crescimento de 5% previsto para a oferta global de milho. Para a soja, a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, mas apesar de ter aqui um crescimento flat, né, sem crescimento, está muito próximo à safra anterior, mas ainda assim num patamar bastante alto, e os estoques de soja estão bastante confortáveis. Quando a gente olha o trigo aí, um crescimento global de oferta de 5%. E isso, claro, traz aí uma oferta para contribuir com, talvez, preços mais controlados, apesar da volatilidade que a gente tem visto de curto prazo, muito relacionado às incertezas que a gente comentou, né? Se a gente for analisar bem os fundamentos, a gente tem bastante oferta e estoque, e os preços devem voltar para patamares mais baixos, dependendo, claro, da duração e do tamanho do estrago que pode acontecer decorrente desta guerra. Entrando um pouquinho no mercado de milho, né? Aqui eu só estou repetindo o dado da produção, mas mostrando para vocês essa volatilidade que eu comentei nos preços, né? Os preços futuros aí subindo aí para patamares próximos aí a 4,70, 4,80 por bushel nos Estados Unidos, né? Depois de atingirem aí patamares muito próximos aos 4,20 no começo do ano, muito relacionado aí às questões geopolíticas, e vamos aí acompanhar de perto os próximos relatórios aí, né? Porque a princípio se espera que esses preços voltem aí um pouco mais por conta dessa oferta que a gente tem no mercado internacional. Quando a gente entra um pouquinho mais no detalhe do milho, né, e vai para o mercado americano, eu gosto de mostrar esse slide primeiro para mostrar aqui embaixo a produtividade recorde que a gente comentou, né? 11,7 toneladas por hectare nos Estados Unidos foi colhido aí na safra 25-26, um crescimento de 14% da produção americana. Mas eu acho interessante também dar uma olhadinha nas exportações e nos principais destinos, né? A gente olha, por exemplo, que aqui nos destinos americanos a gente não tem a China. Os principais destinos é o México, né, o Japão, Colômbia, Coreia do Sul e Canadá. Então, quando a gente olha o mercado internacional de grãos, a gente vê a China muito forte, claro, nesse mercado, mas principalmente por conta da soja. Quando a gente olha, por exemplo, o mercado brasileiro, né, e faz essa mesma análise para a produção brasileira, a expectativa é de uma pequena queda, né,
agora nesse ano, mas ainda em patamares muito altos, né? Já considerando aqui, claro, o volume que está esperado para a safrinha agora em julho, agosto, né? Então, uma produtividade aí de cerca de 6 também toneladas por hectare, uma queda aí de 3%, e quando a gente olha os destinos, de novo, né, das exportações, né, Brasil e Estados Unidos, os dois principais exportadores de milho, a gente olha os principais destinos como Egito, Vietnã, Irã, e a China somente com 5%. E aí, claro, quando a gente olha do ponto de vista chinês, aqui são as importações e a demanda chinesa por milho, a gente primeiro olha a produção chinesa, lembrando que a China é o segundo maior produtor de milho. Então, aqui a gente tem mais de 300 milhões de toneladas sendo produzidas na China. E é por isso que eles não precisam importar tanto, né? Mas mesmo assim, dependendo do ano, tem algumas importações chinesas. E nesse caso aqui a gente olha previsto para esse ano entre 25 e 26, ao redor de 8 milhões de toneladas. E os grandes fornecedores de milho para a China, aqui a gente olha em 2025, como exemplo, foi muito o Brasil e a Ucrânia. E se a gente comparar isso com 2022, a gente vê que os Estados Unidos era o principal fornecedor de milho naquele momento, né? Então, uma mudança também aí geopolítica, mas talvez com menos impacto, porque a China não é um player tão grande no mercado de milho, apesar de sim ser atuante e gerar também algum impacto. Quando a gente olha o mercado de soja, já é diferente, né, a situação. Primeiro porque a gente tem essa produção flat, né, não tem crescimento esse ano em relação à safra anterior. Porém, importante ressaltar que vem de crescimentos muito altos, né, nas últimas duas safras, e por isso que a gente vai olhar um pouquinho mais para frente que os estoques estão bastante confortáveis. E quando a gente olha os preços aí também internacionais, aqui o preço futuro da soja, aqui o farelo de soja em alguns mercados, mas a gente olha essa volatilidade muito por conta aí da questão geopolítica, né? Aqui, esse pico que a gente viu aqui, muito por conta da negociação de tarifas dos Estados Unidos, né, com a China e outros países, e aqui mais relacionado ao Oriente Médio, né? Esse dado aqui foi atualizado na semana passada, mas cada dia que a gente entra na tela, por conta da alta volatilidade, esse preço muda. Por exemplo, eu acabo de entrar um pouquinho antes dessa apresentação e vi que o preço já recuou um pouco, já está abaixo dos $12 por bushel em Chicago, né? A questão é acompanhar bem de perto e levar em consideração, claro, esse patamar de estoque que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que também pode trazer um pouco de alívio para o mercado. Olhando aquela mesma análise que a gente fez agora para a soja, a gente olhando aqui do ponto de vista americano, né? Lembrando que os Estados Unidos têm uma safra por ano, então como eles aumentaram muito a área de milho, como eu mostrei, né, no slide lá, relacionando a produção, a gente tem uma queda de área para a produção de soja, porém com aumento de produtividade aqui, né, de saindo de 3,4 para 3,6 toneladas por hectare, e esse volume aqui ainda é bastante interessante se a gente comparar com o histórico aí dos anos recentes. A grande diferença do mercado, como eu já comentei, da soja para o milho é a relevância da China no mercado internacional. Então, quando a gente olha as exportações americanas, a China aqui representa mais de 50% das exportações. E quando a gente olha do ponto de vista do Brasil, aí com uma expectativa de crescimento de 5%, né? Essa safra também, do ponto de vista da América do Sul, já está terminada ou quase terminada, porque a gente já colheu esse volume, né? E aqui a gente tem um patamar também bastante interessante de produtividade e, de novo, aqui fazendo a relação dos destinos, a China representando 73% desse volume. E do ponto de vista agora da China, né, o quanto que eles estão produzindo, o quanto eles estão importando, diferente do milho, eles não são, vamos dizer, grandes produtores, né, de soja, então a gente tem aqui um patamar de 20 milhões, e por isso, dado a grande indústria de proteína animal que existe na China, a grande necessidade de importação, no caso da soja, acima dos 100 milhões de toneladas. E quando a gente olha os principais importadores, aí, claro, a gente vê Brasil, Estados Unidos e um pouquinho de Argentina aí como os principais importadores. Outro motivo, claro, da volatilidade neste mercado, né, de soja é a negociação direta entre China e Estados Unidos, né, e vamos dizer assim, as notícias, por exemplo, de que a China deva importar pelo menos 25 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos esse ano. Então, com isso, a gente tem esse cenário aí de volatilidade de curto prazo. Para finalizar aqui, só gostaria de mostrar para vocês o estoque de soja, né, que eu acho que é uma mensagem importante, mostrar
como esses estoques globais vêm crescendo nas últimas safras, apesar desse ano ser bastante parecido com o ano passado, mas em relação a estoque, tem 125 milhões de toneladas esperadas no estoque no final dessa safra, o que representa 30% do consumo anual. Isso, claro, deve trazer um pouco mais de alívio para os preços um pouquinho mais para frente, assim que a gente tenha menos incerteza vindo aí do mercado internacional e das questões geopolíticas. Ou com isso, eu finalizo a minha parte aqui, simplesmente aqui trazendo um resuminho aqui de curto prazo, repetindo novamente, né, a questão da volatilidade, as incertezas principalmente vindas do Oriente Médio e também da questão de negociações de tarifas, exportações e importações. Mas aí a gente espera que, claro, que esses estoques, né, essa oferta aumentada de grãos para essa safra traga aí um pouco mais de alívio quando a gente pensa em médio e longo prazo. Então, quando a gente olha em longo prazo, claro, a gente permanece aí com uma visão positiva, né, com uma expectativa de que o mundo tenha condições, claro, e principalmente quando a gente olha América do Sul e Brasil, uma expectativa muito boa de oferta de grãos. Porém, de novo, né, eu acho que esses dois pilares, tanto a questão política quanto a questão climática, sempre vai trazer um pouco de volatilidade, mesmo em momentos de alta de produção. Ok? Fico à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar com vocês essas análises. Muito obrigado. Muito obrigada, Adolfo, pelos importantes insights da qualidade dos grãos para esse ano de 2026. E como próximo palestrante, eu vou convidar o Augusto Reck. O Augusto é médico veterinário pela FAVET, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Veterinárias pela CPG da FAVET, com especialização em Administração Rural pela UFLA e MBA em Gestão Empresarial e Desenvolvimento Humano de Gestores pela FGV. Augusto possui mais de 22 anos de experiência em agroindústria como supervisor, sanitarista, gerente técnico comercial e gerente de marketing de suínos, ocupando atualmente a posição de gerente de gestão de riscos de micotoxinas Latam na DSM Firmenich. Muito obrigada, Augusto. Pode iniciar. Obrigado, Márcia, pela oportunidade de estar aqui para a gente falar desse tema tão importante que são as micotoxinas, né? Então, nós vamos dar uma panorâmica aí de como está a situação das micotoxinas na produção animal, né? E aí nós vamos utilizar aí o foco nos dados de prevalência e níveis como objetivo principal aí da nossa interação. A fonte dessas informações é a pesquisa global de micotoxinas da DSM Firmenich, né, que é uma publicação que é bastante conhecida, né? Então a gente se faz muitas vezes essa pergunta, né? E a contaminação, né, tanto dos grãos que compõem a ração quanto propriamente a ração ainda é um motivo de preocupação. Então, na tentativa de responder essa pergunta, nós temos aí essa iniciativa que vem da época da Biomin e agora é mantida e implementada de uma maneira mais intensa pela DSM Firmenich, que é o survey, né, a pesquisa de micotoxinas, né? Ele é talvez a ferramenta nesse sentido mais longeva, né? Ela começou em 2004, então vão-se lá aí 22 anos de acompanhamento, né? E, então, a cada quarter, a gente tem a publicação dos dados atualizados, né? E nós fazemos aí coleta e análise de muitas amostras, né? Ao longo desse período, né? E, basicamente, tudo que é utilizado de maneira importante como ingrediente das dietas dos animais entram aí no survey, né? Então, milho, trigo, soja, DDG, sorgo, cevada, e as rações completas, né? E nós vamos ter aí, então, a frequência de contaminação para as micotoxinas, que são aquelas que são mais acompanhadas de perto, os níveis médios e máximos dessas micotoxinas, uma ideia da distribuição geográfica das micotoxinas pelos continentes, uma ideia de comportamento ano a ano dessas micotoxinas, e uma coisa interessante que é a avaliação do risco por espécie animal de interesse econômico, né? Então, como eu falei, já são 22 anos e a gente vai chegar aí, eu acredito que talvez
no final de 2026 a mais de 100 mil amostras processadas. Então, a gente já está com mais de 90 mil, devemos chegar a mais de 100 mil. Uma coisa importante, é totalmente gratuito, é se cadastrar e fazer o download, tá? Então, eu vou dar uma sugestão de como a gente fazer a interpretação dos dados do survey, né? Então, nosso foco aqui hoje é a América do Sul, né? Nós estamos com um risco total aí de micotoxinas ao redor de 76%, e das 7 micotoxinas ou famílias que nós normalmente monitoramos, a gente deve levar em consideração sempre aquelas que têm maior prevalência. O que é prevalência? É o percentual de positividade no percentual total de amostras avaliadas. E aí, isso tem se repetido ao longo dos anos, né? Fumonizina, zearalenona e tricotecenos são as micotoxinas e a família, né, de micotoxinas mais prevalentes, né? Então, essas devem ser aí foco da nossa atenção de uma maneira permanente. E tem que lembrar que tricoteceno é uma família, né? São micotoxinas que a gente diz de serem de lavoura. E aí nós temos esse infográfico bem legal que mostra o comportamento anual, mostra a prevalência das micotoxinas, e mostra também a suscetibilidade por espécies, né? E aí a gente percebe que, como eu já falei, se repetem aí o protagonismo da zearalenona, fumonizina e os tricotecenos B, né? Onde está o deoxinivalenol, o nivalenol, né? Então aqui estão elas, né? Então a ZE impactando medianamente em matrizes de aves e suínos, a fumonizina impactando fortemente nos camarões de uma maneira mediana nas demais espécies, e os tricotecenos B aí impactando medianamente em todas as espécies. E vamos lembrar que quando tem DOM, ele termina amplificando o poder nocivo das outras micotoxinas, né? E ainda seguindo no survey, né, é importante a gente entender, claro, por ingrediente, mas principalmente o que chega ao final na ração, né, que é o total de micotoxinas que os animais recebem. Então, nós tivemos aí 93% de amostras de ração positivas para fumonizina, 78% para zearalenona e 52% para tricoteceno do tipo B, com 1.380 ppb para fumonizina, 47 para zearalenona e 421 para tricotecenos B. E isso, o que quer dizer no fim das contas, né? 1.380 é pouco, é muito. A gente precisa se socorrer de tabelas de referência que são baseadas em estudos científicos, em legislação e experiência prática de campo para entender se o risco que os animais estão submetidos é moderado, médio ou alto, né? Então, nesses 1.380, para leitões é um número super alto. Para animais de creche, animais de terminação, perdão, e para a avicultura já não é um risco intermediário. Deoxinivalenol, tricotecenos, porque principalmente tricotecenos B aí o representante é o deoxinivalenol, né, 421 ppb, é um número super importante para leitões, então é um risco elevado. Não é um risco tão elevado para as outras categorias. Mas a gente tem que levar em consideração aquilo que eu comentei há um pouco tempo atrás, né? Que essa micotoxina ela termina amplificando o problema das demais, né? E a zearalenona 47 ppb, né? A micotoxina sempre implicada na reprodução, esse é um risco considerado moderado para todas as espécies e categorias de interesse, tá? Agora, indo mais numa granularidade em que a gente leva em consideração os ingredientes. Eu peguei como exemplo, porque nós temos informações de muitos países, né? E isso não está detalhado no survey, porque senão a publicação seria enorme, mas ela está disponível para acesso aos nossos clientes por intermédio de interação com os nossos representantes, né? Os nossos técnicos, os nossos account managers. O Brasil e a Argentina como grandes players, provedores aí de commodities, né? Então, vejam só o que a gente tem aí em relação ao milho brasileiro, né? Então, 51% das amostras tinham 2 ou mais micotoxinas, ou seja, o risco de associação que pode ser de potenciação dessas micotoxinas. Fumonizina, repetindo o histórico, de longa data de ser a mais prevalente, com 87% de prevalência. 1 em cada 4 amostras da zearalenona do milho continha níveis de zearalenona, e
o ressurgimento aí da aflatoxina como uma micotoxina aparecendo em níveis aí, porque a questão de 2, 3 anos a gente não tinha essa micotoxina apontada nos resultados. Ao redor de 1.800 ppbs é o teor de fumonizina no milho brasileiro, 34 zeralenona e 10 ppbs a aflatoxina. Agora vamos para a soja, né? Então, o farelo de soja, né? Então, o farelo de soja brasileiro, ele tem aí 18% de cocontaminação nas suas amostras. 57% das amostras do farelo de soja brasileiro continham algum teor de zeralenona, 19% continham algum teor de tricotecenos do grupo A. No grupo A está, por exemplo, a toxina T2, a toxina HT2, que são micotoxinas da família dos tricotecenos que são bem problemáticas aí para a avicultura. Apareceu ocratoxina, o que é uma surpresa, porque nós não temos muita casuística de ocratoxina no nosso meio, por não reunir as condições adequadas para o fungo e nem os cultivos para esse fungo para produzir a micotoxina. E aí nós tivemos aí 34 ppb de tricotecenos do grupo A e 1 ppb de ocratoxina. Então, embora a prevalência de ocratoxina tenha aparecido, o teor dela é super baixo, né? Farelo de trigo, um ingrediente bastante brasileiro, bastante tendendo a ter problemas, né? Então isso a gente percebe pelas cores daquela linha que está escrito acima do limite crítico, né? Então nós tivemos aí, por exemplo, de tricotecenos do grupo B, 80% de prevalência, zeralenona 74% de prevalência e aflatoxina 25% de prevalência. Tricotecenos B com 1.200 ppb, um nível elevadíssimo, né? Isso é histórico desse ingrediente. A zeralenona também aparecendo com uma proporção elevada, 84 ppbs, e a aflatoxina 5 ppbs. Então, muita atenção aí, o pessoal que trabalha com os animais de reprodução, né? Então, seja matrizes de frango, ou seja matrizes suínas, que via de regra tendem a utilizar esse ingrediente, ele pode estar com essa condição aí. E o terceiro componente que nós avaliamos do Brasil, agora nós começamos a falar da Argentina, né? Então, a Argentina é um grande provedor de milho, né? Vamos ver aqui como se comportou o milho argentino. 7 em cada 10 amostras tinham mais de uma micotoxina, né? 85% do milho argentino apresentando aí fumonizina, 66% apresentando zeralenona e 48% apresentando tricotecenos do grupo B. É um teor de fumonizina alto, né? A Argentina se descolou do seu histórico anterior de ter patamares baixos, vem apresentando níveis aí acima de 2.000 ppbs de uma maneira consistente ao longo dos anos. 52 ppbs para zeralenona e ao redor de 400 ppbs aí para tricotecenos do grupo B. O segundo ingrediente aí, ainda oriundo da Argentina, é o farelo de soja, né? Então, o farelo de soja, 8 em cada 10 amostras com mais de uma micotoxina, 90% desse farelo contaminado com níveis elevados aí de zeralenona, então muito cuidado. Os tricotecenos do grupo B com 81% de prevalência e as aflatoxinas com 46%. Vejam aí, ao redor de 200 ppbs de farelo de soja. Então, só esse ingrediente, às vezes, já vai estar brindando aí 60, 70 ppbs, conforme o nível de inclusão. 183 ppbs para tricotecenos B e 4 ppbs para aflatoxina. E o último ingrediente aí da Argentina que nós vamos comentar é o farelo de trigo, né? Então, da mesma forma que o farelo de trigo brasileiro é um ingrediente bastante preocupante, 8 em cada 10 amostras com mais de uma micotoxina, 91% do farelo argentino de trigo tem aí a presença de tricotecenos do grupo B, 76% tem a presença de zéia e 65% de tricotecenos A. Essa dobradinha aí dos dois tipos de tricoteceno é muito crítica e a sua associação com zeralenona
piora ainda mais, né? Então, níveis elevados, né? Tanto de tricotecenos B, ao redor de 1000, ao redor de 150 de zearalenona, e ao redor de 150 para tricotecenos A. Embora o número de tricotecenos A seja pequeno, essas são micotoxinas que em níveis baixos já começam a provocar problema. E uma coisa muito importante é nós recordarmos quais são os principais impactos das micotoxinas, né, em aves e suínos, né? Então, eu trouxe um infográfico que está no survey, mostrando quais são os principais problemas que elas acarretam nos animais que nós trabalhamos, né? Então, aqui temos a ave, né? E embora tenha uma lista extensa de sintomatologias atribuídas às micotoxinas, eu sinalizei em vermelho aquilo que mais ocorre no nosso meio, tá? Então, especificamente dessa parte do animal, nós temos lesões orais e dérmicas, né? Então, queimadura de língua, as aftas, né? Inflamação da mucosa da cavidade oral, são situações recorrentes aí em níveis elevados de toxina T2 e níveis elevadíssimos de deoxinivalenol, tá? Nessa parte do animal, né, no fígado, nós vamos ter degeneração hepática, degeneração gordurosa, problemas de imunossupressão e lotes disparelhos, né? Isso são as situações mais comuns. Em relação a ainda esse segmento do trato digestório do animal, nós temos erosões de moela bastante expressivas. O animal, embora não seja um comportamento tão comum na ave, existe a recusa do alimento, menor consumo e quadros de diarreia, né? Muito associados aí à dobradinha DOM e fumanizina. Em relação aos intestinos, aí eu não quero fazer nenhum spoiler, mas o Ricardo vai abordar com muita propriedade a síndrome do intestino permeável e todos os desdobramentos desse fenômeno, né, que está muito associado a deoxinivalenol e a fumonizina, a sua interação com as junções firmes, a perda da função de barreira, a translocação bacteriana, né? E tudo isso acarreta uma piora na eficiência do aproveitamento da dieta dos animais e o favorecimento da ocorrência de patologias, principalmente patologias entéricas, que, se não tivesse a micotoxina, eventualmente estariam sob controle, né? Como é o caso do Clostridium, como é o caso da Salmonella, da Escherichia coli e de protozoários aí, como as coccidias, né? As eimérias. Então, é muito importante nós lembrarmos, né, que existe uma alta associação entre a presença dessas micotoxinas e o descontrole aí, por exemplo, da enterite necrótica. Em relação ao aspecto reprodutivo, principalmente a zearalenona no nosso meio, mas também deoxinivalenol, podem provocar aí menos eclosão, menos produção de ovos. E em relação aos ovos propriamente dito, nós temos aí a zearalenona provocando piora na qualidade de casca e manchas de sangue. Claro que existem outras coisas que provocam manchas de sangue, mas a zearalenona pode provocar isso. E agora vamos fazer a mesma abordagem considerando o suíno, né? Então, lembrando, aqui estão todas as prováveis sintomatologias atribuíveis às micotoxinas. Aquilo que vai estar sinalizado em vermelho é o que mais ocorre no nosso meio, tá? Então, associado à presença de deoxinivalenol pela prevalência, a diminuição do consumo, as lesões na pele, na boca não é comum. Na pele, nós temos lesões nas orelhas, nos flancos e na cauda do animal, o rechaço completo do alimento e na condição extrema de não haver outra alternativa de saciar sua fome, o vômito, né? Então, o animal termina comendo o alimento mesmo danificado. Acometido aí de deoxinivalenol. E, né, em relação ao fígado, né, o fígado pálido e com degeneração gordurosa é atribuído principalmente à fumonizina, né? O edema pulmonar, seja ele subclínico ou clínico, também é atribuído aí à fumonizina. Em relação ao intestino, no aspecto de piora de performance do animal, pelos aspectos similares ao que eu comentei na avicultura,
né? Então, a piora de performance é atribuída a uma perda da arquitetura do tecido intestinal, diminuindo a capacidade de absorção de nutrientes, diminuindo a capacidade de reter ingresso de substâncias ou agentes indesejáveis, né? Então, a imunoestimulação ao revés do que seria interessante, né? Provocando inflamação quando deveria estar controlado e provocando imunossupressão quando deveria estar atuando contra patógenos. E, do ponto de vista reprodutivo, é muito comum esse pacote inteiro aqui de sinais clínicos quando a gente tem a presença de zeralenona, tá? Então, cios regulares, aborto, falsa prenhez, taxa de concepção baixa, cistos ovarianos, perda embrionária, necrose de cauda, ninfomania, hipertrofia de útero, aparelho mamário comprometido e natimortos. E um recado importante é que também podemos atribuir essa sintomatologia, parte dela, a deoxinivalenol. E quando nós temos a dobradinha, existe uma amplificação da problemática. E para aqueles que ainda não tiveram acesso ao survey, eu deixo aqui na tela um QR Code que permite vocês terem a oportunidade de fazer o download do arquivo. Agora nós vamos ter a versão dele em português, e eu garanto para vocês que é seguro, porque está com Micofix. E agora eu me coloco à disposição, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, para tentar responder. Muito obrigado. Muito obrigada, Augusto, pela apresentação do survey atualizado de micotoxinas. E nós vamos ter agora conosco o próximo palestrante, que é o Ricardo Halber. Ricardo Huns Halber é médico veterinário com mestrado e doutorado e pós-doutorado em sanidade avícola, com forte atuação em micotoxinas e saúde intestinal. Possui mais de 20 anos de experiência em saúde animal, tendo passado por LAMIC, da Universidade Federal de Santa Maria, Samitec e BRF, onde liderou pesquisas e estratégias de biosseguridade. Atualmente, Ricardo é CEO do Instituto Samitec e consultor internacional em sanidade avícola pela Vetnova. Muito obrigada, Ricardo. Pode iniciar a sua palestra. Olá, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo aqui pela participação e também a DSM Firmenich pelo convite para poder conversar um pouquinho com vocês aí sobre o impacto das micotoxinas na saúde intestinal. Eu sou consultor em saúde animal, também estou à frente do Samitec faz quase um ano. Então, micotoxinas e saúde intestinal faz parte aí do meu dia a dia já há um bom tempo. Vai ser bem legal aí poder compartilhar um pouco desse assunto com vocês. E não poderia ser diferente, eu preciso começar conversando com vocês sobre o conceito de saúde intestinal, né? Então, o que nós entendemos por saúde intestinal? Se nós conversarmos com talvez 10 profissionais da área, cada um pode vir com um conceito um pouquinho diferente relacionado à saúde intestinal e muito possivelmente todos eles vão estar corretos. Então eu gosto de apresentar esse conceito para, ao longo da apresentação, a gente poder estar falando as mesmas coisas, né? Então, eu gosto muito desse conceito do Kogut, que ele publicou em 2019, que diz que saúde intestinal, o conceito de saúde intestinal deve combinar bom funcionamento em todos os papéis fisiológicos do intestino, começando por um microbioma estável. Isso inclui as bactérias que estão no intestino, todos os micro-organismos, sejam patogênicos, sejam benéficos, e também tudo o que esses micro-organismos produzem e se relacionam com o intestino do animal. Em segundo lugar, uma boa camada de muco, função de barreira e resposta imune adequada, ou seja, a proteção desse intestino, né? Então ele se preservar. E por último, me perdoem os nutricionistas, mas digestão e absorção de nutrientes. Por que está por último, apesar de ser o nosso objetivo principal? Porque se nós não tivermos um microbioma estável e essa proteção do intestino, a gente dificilmente vai ter o intestino funcionando adequadamente
para digerir e absorver os nutrientes. Então, essencialmente, nós vamos nos preocupar aqui com controle de patógenos, modulação do microbiota e integridade na mucosa. E o que a gente vai ver ao longo da apresentação, relacionado às micotoxinas, é que, de uma forma ou de outra, as micotoxinas acabam interferindo com esse equilíbrio que a gente deveria encontrar no intestino, né? E a gente vai ver aí na sequência. Um outro ponto também fundamental e bem interessante é que, se nós conversarmos com profissionais da área de produção animal, seja de qual área de especialidade for, e a gente perguntar, aqui no caso eu perguntei para o ChatGPT, né? Quando eu preparei essa apresentação, eu estava trabalhando de casa, estava sozinho, não tinha com quem conversar, a minha esposa também não é da área, então não tinha muito como conversar com ela a respeito disso. Perguntei para o ChatGPT, qual é o principal efeito das micotoxinas nos animais? E o que ele me respondeu é imunossupressão funcional. E se a gente perguntar para os profissionais da área, debate pronto, eles vão nos falar imunossupressão funcional. Está errado? Não, não está errado. Mas não está totalmente certo. Aí quando a gente pega e fala especificamente de alguma micotoxina, a gente vai ver que as aflatoxinas têm uma característica de muita imunossupressão, principalmente sistêmica. Quando a gente vai para fumonisin e idon, a gente já tem disfunção entérica aparecendo. Nivalenol tem muito mais relação com uma citotoxicidade, principalmente no sistema imunológico, nas células do sistema imune. E a toxina T2 é mais relacionada às lesões orais e do trato gastrointestinal superior. Por que eu trago essas micotoxinas aqui? Porque o Augusto acabou de apresentar os dados do survey, ele traz a prevalência aí, os níveis de contaminação normalmente são essas micotoxinas que aparecem aí desafiando os nossos animais. Esses efeitos, obviamente, eles estão todos relacionados com o mecanismo de ação de cada uma delas. Não vou entrar em detalhes aqui, mas cada uma delas tem um mecanismo de ação bem específico e acaba apresentando algumas similaridades em termos de efeitos. Não de mecanismo de ação, mas de efeitos. Então, a gente pode até confundir uma micotoxina com outra. E agora eu vou trazer uma sequência de slides aqui com alguns trabalhos que trazem justamente esses impactos das micotoxinas, né? O primeiro que eu tenho aqui é um trabalho com deoxinivalenol, um trabalho in vitro, em enterócitos de aves, e a gente pode ver que aumentando a dose ou a simples presença dessa micotoxina desafiando aquelas células já causa um aumento nos índices de apoptose e de necrose, ou seja, nós temos uma aceleração do processo de degradação celular, de morte celular, né? Então, demonstrando aí essa sensibilidade das células intestinais a essa contaminação. Eu trouxe aqui deoxinivalenol, pelo tempo a gente não pode falar de todas as micotoxinas, mas esse efeito ele é muito similar para outras micotoxinas também. Alguns resultados a gente vai conseguir ver esse efeito também aqui durante a apresentação. Um ponto importante aqui, né, eu estou falando em 3.2 e 50 ppm, o Augusto apresentou dados aí de ppbs, né, por que essa discrepância? Simplesmente pelo fato de que quando a gente faz algum trabalho, seja in vitro, seja em vivo, numa condição experimental, a gente tem bem controlado todos os fatores que podem trazer algum tipo de desafio para os animais. E a gente está só colocando a micotoxina como desafio para eles. Isso favorece muito o animal. Então a gente precisa de doses maiores dessas micotoxinas para causar os mesmos efeitos que a gente veria com doses que a gente tem normalmente aí a campo, causando efeitos nos animais. Aqui já é um trabalho com fumonisinas em frangos de corte. Esse é o trabalho do meu doutorado. A gente vê aqui uma piora na conversão alimentar dos animais intoxicados, uma redução de peso. A gente já está bem acostumado com isso. Redução na altura das vilosidades, e aqui é um ponto bem importante, a gente tem redução da altura de vilosidade justamente porque a fumonisina acelera o processo de degradação dessas células, então descamação. Por outro lado, a gente não tem aumento da profundidade de criptas, e isso significa o quê? O turnover celular, a recuperação desse epitélio intestinal é prejudicado. Então, por isso que a gente tem redução das vilosidades e não tem essa reposição celular na mesma medida.
Mas um ponto interessante desse trabalho aqui, e que nos surpreendeu na época, foi esse resultado da proteína C reativa, indicando que, além do efeito direto no enterócito, no epitélio do intestino, a gente tem também um efeito pró-inflamatório bastante intenso em nível entérico e também em nível sistêmico pela presença da fumonisina. Então, a gente tem aí uma série de fatores interferindo com a parte morfológica e inflamatória no intestino. Esse aqui é um trabalho com suínos, também um trabalho em vivo, que a gente pode ver aqui o efeito sobre a morfologia do intestino e também sobre a inflamação, né? Esse gráfico aqui da esquerda, a gente vê uma redução da altura das vilosidades, basicamente aquele mesmo efeito da fumonisina em frangos, né? A gente vê aqui com deoxinivalenol e a associação de deoxinivalenol com 15-acetildeoxinivalenol. O 15-acetildeoxinivalenol é uma variação de um radical na posição 15 de deoxinivalenol. Então a gente tem basicamente a mesma molécula, com o mesmo potencial, mas com um radical a mais. Então, na associação dessas duas moléculas, aqui a gente tem uma redução ainda mais intensa na altura de velocidades. Percebam novamente, tem diferença na profundidade de criptas, né? Então, a gente tem, de fato, uma piora na eficiência de possivelmente digestão, mas principalmente de absorção de nutrientes aqui no intestino. Além disso, esse trabalho também fez avaliação de duas proteínas de oclusão, as chamadas tight junctions, né, que são as junções entre os enterócitos e que regulam a permeabilidade do intestino, claudina 13 e claudina 4. A gente percebe, pelo nível de fluorescência que aparece nas figuras aqui, quando a gente tem, no caso da claudina 3, a presença de DOM ou de 15-acetil-DOM, a gente tem uma redução na intensidade da expressão dessas proteínas entre os enterócitos, né? Isso fica mais visível aqui, onde a gente tem uma diferença significativa no caso do 15-acetil-DOM, mas uma redução já numérica no caso das outras variações de DOM. Efeito similar a gente vê com a claudina 4, né? Tanto na fluorescência quanto na expressão aqui das proteínas. Então a gente tem mais um complicador, mais uma sinalização daquilo que a gente viu com a fumonisina de um marcador de inflamação aguda, que é a proteína C reativa, que a gente vê através da expressão das proteínas de junções entre os enterócitos. Por que eu estou variando? E vocês vão perceber que o próximo slide aqui é sobre deoxinivalenol em poedeiras comerciais. Então, eu trouxe um exemplo de frangos de corte, um exemplo de suínos, outros de poedeiras comerciais. A gente tem um tempo curto para conversar, então não dá para aprofundar muito, mas a mensagem aqui é que o mecanismo de ação entérico das micotoxinas, de cada uma delas, é o mesmo independente da espécie. A gente pode ter uma diferença em termos de intensidade desse mecanismo de ação e intensidade dos efeitos, mas o que a gente vai ver em nível intestinal, quando a gente tem uma intoxicação por DOM, quando a gente tem uma intoxicação por fumonisina, quando a gente tem uma intoxicação por aflatoxinas, é basicamente o mesmo entre as espécies ou entre as categorias animais. O que pode mudar um pouco é a sensibilidade de cada um, né? Ao contrário do que acontece com os efeitos sistêmicos. Se a gente pegar a fumonisina como um exemplo, a gente tem em suínos afetando muito mais pulmão, um pouco também o fígado, mas por outro lado em aves a gente tem afetado o fígado e os rins. Então tem essa distinção no aspecto do mecanismo de ação sistêmico dessas micotoxinas. Mas quando o assunto é intestino, quando a gente está falando do tecido entérico, basicamente os mecanismos se replicam, os efeitos também, e variam apenas em intensidade. Então aqui, no caso das poedeiras comerciais, a gente tem numa seção de duodeno, avaliando a alteração aí na expressão do RNA mensageiro para interleucina 1 beta
interleucina 8, fator de necrose tumoral alfa e interleucina 10, a gente tem um incremento da interleucina 1 beta e uma redução da interleucina 10. E que significa isso na prática? Eu já comento a respeito dos outros dois, mas esses aqui são bem emblemáticos. Interleucina 1 beta é pró-inflamatória, ou seja, eu tenho um estímulo na produção e expressão de uma interleucina que é pró-inflamatória na presença de DOM. E, por outro lado, a interleucina 10 ela é anti-inflamatória. Então, eu tenho uma supressão. Percebam que aqui eu estou falando de uma redução para praticamente 25% do grupo controle. Né? Então, eu tenho, ao mesmo tempo, um efeito pró-inflamatório e anti-inflamatório. Né? Eu tenho um estímulo da interleucina 1 beta, que é pró-inflamatória, e uma supressão da interleucina 10, que é anti-inflamatória. A interleucina 8 ela é importante na mobilização de células do sistema imunológico, né? Então eu tenho um incremento. Pode ser bom isso aqui? Dependendo da situação, sim. No caso específico de DOM, não, porque ela é citotóxica. Então, tem uma atração de mais células, são mais substratos para a toxina agir. E o fator de necrose tumoral alfa é justamente o estímulo de necrose, né? Um pouco daquele efeito in vitro que a gente viu lá nos primeiros slides, em função do aumento desse fator aqui. Então, percebam que isso está acontecendo em poedeiras comerciais. A gente vai ver um efeito muito similar aí em frangos de corte e vai ver basicamente também em suínos muito parecido. Aqui é um outro exemplo com frangos de corte, e daí tem um ponto bastante interessante aqui, que até agora eu só falei de micotoxinas. Mas boa parte, se não todos, esses efeitos que a gente enxerga das micotoxinas no intestino, eles podem ser de algum agente infeccioso, um Clostridium perfringens, uma coli, uma Salmonella typhimurium ou cólera suis, no caso do suíno. Esses efeitos eles são muito inespecíficos, eles não ocorrem em função só da micotoxina. Se eu tiver algum outro agente tóxico, algum outro agente citotóxico, algum agente infeccioso que estimule as mesmas rotas metabólicas, eu vou ter respostas e efeitos muito parecidos. E daí, esse trabalho aqui especificamente, ele traz em frangos de corte, cortes de ilho, cortes histológicos de ilho, em que a gente tem um grupo controle que foi inoculado com Clostridium perfringens, percebam a condição desse intestino nessa situação, e aqui no outro lado, os animais que receberam também a inoculação do Clostridium perfringens, mas que foram intoxicados, que receberam uma dieta contaminada com fumonizina e deoxinivalenol. Né? Vejam que ocorre uma diminuição aí no tamanho das vilosidades, né? na estrutura entérica em si, e uma desorganização também dessa estrutura como um todo. Então, às vezes, e a gente não sai fazendo histopatologia ou medição de interleucinas sempre, em todos os lotes ou em todas as situações que a gente vai a campo, mas necrópsia é algo que a gente faz com uma certa frequência. Né? Quando a gente está enxergando numa necrópsia, descamação, presença excessiva de muco, eventualmente uma hiperemia, né? O que a gente pode atribuir? Né? Qual é que é o agente que está causando aquilo ali? Pode ser Clostridium, no caso de frango de corte? Pode ser. Pode ser uma Salmonella typhimurium, no caso do suíno? Pode ser. Mas pode ser uma micotoxina também, pode ser um deoxinivalenol, pode ser uma fuminizina, pode ser os dois juntos, né? Que é normalmente o que acontece. A gente viu também na apresentação do Augusto, as co-contaminações, né? A presença de mais de uma micotoxina normalmente acontece. Então, são todos efeitos que, do ponto de vista clínico, do ponto de vista de avaliação macroscópica dos animais, mesmo nas necrópsias, a gente não consegue diferenciar se é um agente infeccioso ou se é uma micotoxina que está causando aqueles efeitos. E basicamente o que a gente tem em termos de estrutura entérica é isso aqui. Né? De um lado, aqui, a gente tem uma estrutura muito boa,
cumprindo seu papel de digestão e de absorção dos nutrientes, uma estrutura com as células íntegras, a mucosa intestinal íntegra, as junções firmes bem estruturadas, com uma permeabilidade adequada, deixando passar aquilo que precisa passar, uma presença de muco também adequada. Muco é necessário para proteger o enterócito, mas ele não pode estar em excesso, sob pena de servir de substrato para algumas bactérias, principalmente Clostridium perfringens, que é proteolítico. Então, a gente tem uma condição boa. Por outro lado, nesse lado aqui, a gente tem já uma situação de maior degradação desse tecido epitelial. Então, a gente tem morte de células, de enterócitos, uma diminuição dessa camada de muco. Dependendo da micotoxina, a gente pode ter um aumento dessa camada de muco, né? Com fumonitina, por exemplo, a gente tem aumento de células caliciformes. E eu tenho isso, eu coloquei aqui em cima até, o impacto ele é específico, né? O mecanismo é de cada uma das micotoxinas, mas os efeitos eles são genéricos. De novo, eu posso confundir, pensar que eu estou com um desafio por Clostridium, na verdade eu estou com um desafio por micotoxina. Ou eu estou com os dois, e daqui a pouco a micotoxina está abrindo porta para essas bactérias causarem problema, né? E daí eu quero finalizar com um exemplo aqui em frangos de corte. A gente tem alguns em suínos também, mas esse aqui é bem emblemático em frangos de corte. Nós temos uma bactéria que está presente no intestino dos frangos, das aves em geral, e é comensal. E ela é exclusivamente entérica, que é o Enterococcus secorum. Mas a gente tem identificado ela causando a condronecrose bacteriana com osteomielite, ou a famosa necrose de cabeça de fêmur. E de fato ela causa isso. Mas se ela está no intestino, como é que ela vai causar necrose de cabeça de fêmur? Simplesmente por conta da translocação bacteriana. Então ela sai do intestino, passa a barreira intestinal e acaba indo para o tecido ósseo, mais especificamente para essa cartilagem na cabeça do fêmur, e aí causa todo esse problema. Agora, quem que favoreceu um aumento de permeabilidade intestinal que permitiu o Enterococcus transpor essa barreira intestinal? Pode ter sido uma micotoxina, pode ter sido fumo, pode ter sido DOM, pode ter sido afla. Albert, talvez vocês vão me perguntar isso depois, eu já vou antecipar a resposta. Quer dizer que qualquer problema intestinal que eu tenho é a micotoxina que está causando? Não necessariamente. O que eu estou tentando dizer é que toda vez que nós tivermos uma desordem entérica, seja em aves, seja em suínos, que a gente pense também que possa ser micotoxina causando ou contribuindo para o quadro, certo? A gente tem alguns exemplos em suinocultura também, né? Uma Salmonella typhimurium translocando e infectando órgãos, também causando algumas alterações. A própria coli pode causar isso. A gente tem coli em aves também, saindo do intestino, indo causar a aerosaculite. Então, são situações que a gente precisa estar preparado aí e pensar, né? Pode não ser exatamente a causa, mas a gente precisa pensar como uma possibilidade. E com isso eu finalizo a minha apresentação. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a equipe da DSM Firmenich pelo convite para poder participar desse webinar, a presença de todos vocês, e eu me coloco aí à disposição para as perguntas, se houver. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo, pela ótima apresentação. Agora eu chamo a nossa palestrante Letícia Cardoso. Letícia é médica veterinária, mestre em nutrição animal pela USP e doutora em avicultura na Exalc USP. Tem experiência de mais de 20 anos em pesquisa na área de nutrição animal e atualmente é gerente de serviços de precisão, Verax, na região sul da América Latina, na DSM Firmenich. É com você, Letícia. Olá a todos, muito obrigada pela apresentação. Eu vou dar continuidade, então, nas palestras que foram apresentadas pelos meus colegas, trazendo um tópico que conecta muito com o que foi falado. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os biomarcadores sanguíneos, como que eles vão ajudar a medir e antecipar os sinais dos impactos das micotoxinas de saúde intestinal e trazer para vocês também o que é o Verax. Então, através dos biomarcadores, explicar o serviço que nós estamos aplicando, né, nos clientes, que é o Verax. Conforme foi apresentado e de uma forma muito completa,
as micotoxinas elas vão atuar em diversos sistemas, né, dos animais, tanto de forma isolada como de forma sinérgica ou até aditiva, impactando diversos sistemas. Hoje aqui nas apresentações que foram feitas antes da minha e na minha, eu vou focar principalmente no impacto da funcionalidade intestinal. Mas eu gostaria de trazer também, né, com essa imagem, com essa figura, o quanto isso pode ser complexo. Então, mesmo focando em funcionalidade intestinal, existe uma complexidade e uma inter-relação entre as funcionalidades do metabolismo que não nos permite isolar somente avaliando a integridade intestinal ou a saúde dos enterócitos. Então, conforme eu for trazendo o tema dos biomarcadores e os impactos das micotoxinas, nós vamos perceber que, mesmo só falando de funcionalidade, a gente vai encontrar muito impacto na imunidade, inflamação e lesões hepáticas, que, de uma forma, analisadas de uma forma complexa, completa, né, pode nos trazer muito mais informação. Né? Basicamente, nesse ponto que nós vamos seguir aqui a apresentação. Trazendo, então, um resumo de tudo que foi falado, né, de uma forma de tópicos, até para a gente começar a entender como que os biomarcadores vão trazer informação para a gente do impacto da micotoxina, eu trouxe essa revisão de literatura de 2018, que traz muito bem assim, os destaques da complexidade, da influência da micotoxina na funcionalidade intestinal. Resumindo, né, tudo que já foi falado e destacando alguns pontos que eu acho que é importante aqui, as micotoxinas, né, vão impactar na funcionalidade intestinal, afetando negativamente a integridade diretamente, né, podendo aumentar então a permeabilidade intestinal. Elas podem atuar prejudicando a absorção dos nutrientes, né, dessa forma consequente do afetando a integridade, ela vai prejudicar a absorção dos nutrientes, não só através do dano de uma mucosa direto, mas afeta também algumas micotoxinas, elas podem atuar afetando transportadores específicos, causando diarreias e reduzindo também a altura de vilo e profundidade de clínicas, né? Então, tudo isso afetando a absorção dos nutrientes. Outro ponto em que as micotoxinas podem agravar são os quadros de coccidiose, aumentando os danos da mucosa e os índices de lesão, e também podem induzir a uma enterite necrótica, ao comprometer a imunidade local e favorecer o crescimento de patógeno. Então, trazendo assim o foco para a saúde intestinal, as principais atuações são muito bem relatadas e comprovadas nessa revisão de literatura. Contando tudo isso e trazendo todo esse contexto, como que a gente engloba aí os biomarcadores nessa contextualização? Então, os biomarcadores eles vão ser sinalizadores de todas essas funções, de todas essas alterações no metabolismo dos animais. E esse autor desse paper, em 2018, ele traz essa informação, né? O que é um bom biomarcador? O que os pesquisadores do mundo inteiro estão falando, procurando e pesquisando e selecionando marcadores para nos trazer informações mais práticas e precoces das lesões que vários fatores podem causar nos animais, né? Então, aqui, falando de uma forma mais ampla. E um biomarcador, ele vai ser importante quando ele é fortemente correlacionado com saúde e também desempenho, que seja fácil e estável de medição, rápido e preferencialmente pouco invasivo. Então, a busca dos biomarcadores que sejam fácil medição, que a gente não tenha que fazer muita intervenção nos animais, e é sobre isso que a gente vai falar e trazer esse impacto na rotina e na aplicabilidade do campo, né? Então, ser estável é importante para que a gente consiga replicar na situação real de campo também, tirando da parte científica, né, do ambiente controlado, para um uso mais amplo. E é aí que entra, né, o Verax, que é a ferramenta, hoje um sistema de alerta precoce com base em análise sanguínea. Então, é o único sistema hoje disponível, né, na área de avicultura que vai analisar biomarcadores sanguíneos para detectar de forma precoce doenças, deficiências nutricionais e até alguns impactos de ambiência e manejo que podem prejudicar o metabolismo dos animais. E o que nos permite, né, esse tipo de ferramenta? Que a gente tome decisões de forma mais rápida e embasada.
Então, é sobre isso que a gente vai falar, como os biomarcadores podem nos ajudar nas tomadas de decisões. E hoje a gente tem, então, isso já é uma realidade, a gente tem uma plataforma que consegue utilizar análise de dados avançadas e machine learning, que é um braço da inteligência artificial, para pegar todas essas informações que são capturadas, tanto daquela região onde a gente está avaliando aqueles animais, como de forma global, e trazer uma interpretação e os insights para uma tomada de decisão mais assertiva. De acordo com a situação, os dados nos informam como está a saúde das aves. E para isso são utilizados mais de 40 apontamentos de necrópsia, né, da avaliação daquelas aves naquela região, mais de 20 biomarcadores sanguíneos, o que já nos permite também, depois de mais de 6 anos de estudo dessas informações, ter 9 modelos para frango de corte. Essa ferramenta hoje ela é utilizada para frango de corte, mas também existem estudos e já aplicações, né, em desenvolvimento para suínos. Então, hoje a gente vai focar aqui em frango de corte, mas mais no curto prazo, médio prazo, a gente também já vai conseguir trabalhar com outras espécies como suíno. Então, através de todas essas análises de uma forma global, a gente consegue ter modelos para saber qual é o status de imunidade dos animais, estresse oxidativo, estresse térmico, problemas locomotores, saúde intestinal. Então, esses modelos pegam todas essas informações e os algoritmos interpretam para a gente como que sinaliza, né, como que essas aves estão num estado bom, moderado, de alerta. Então, é isso que eu vou trazer alguns exemplos para mostrar para vocês na prática como que funciona. Através de análise de sangue, traz uma interpretação bem completa. Quais biomarcadores, né, através do Verax, a gente consegue conectar com aquilo que a gente estava falando das micotoxinas no impacto da saúde intestinal? Então, conforme eu trouxe aquele paper da revisão que tinha os principais pontos de impacto das micotoxinas na saúde, eu vou trazer aqui o impacto e quais os marcadores que poderiam nos sinalizar já uma disfunção daquele mecanismo, daquele impacto da micotoxina nas aves, né? Então, aqui alguns exemplos. Por que exemplos, né? Nem sempre são todos ou nem sempre são só esses marcadores, mas de uma forma mais resumida para que fique claro, né, o raciocínio para a gente acompanhando aí a questão dos marcadores. Então, focando no impacto da absorção de nutrientes, né? Como que impacta negativamente, a gente consegue verificar no sangue dos animais uma redução, né, uma desuniformidade na absorção dos carotenoides. Então, a gente encontra carotenoides séricos, albumina, cálcio e fósforo de uma forma reduzida, que a ave está com uma dificuldade na absorção desses nutrientes. Então, são nutrientes que sinalizam esse tipo de função. Em relação à resposta imune inflamatória, as aves podem sinalizar isso através da albumina e globulina, a relação entre elas e proteína total, e nós já temos dentro dessa plataforma um modelo de imunidade que já junta todas essas informações e traz uma interpretação mais direta e simples. A função hepática, existe um biomarcador já conhecido tanto na saúde humana como o PET, né, que é o aspartato aminotransferase, que já vai nos sinalizar como está a saúde hepática dos animais, e também podemos monitorar isso através dos níveis de glicose. E a lesão intestinal, diarreia, esses outros fatores, também temos já modelos, né, dentro do sistema que nos traz um status de como está a severidade de uma coccidiose, de uma enterite necrótica, e o impacto também de uma diarreia no desequilíbrio ácido básico e de eletrólitos também podemos acompanhar através dessas análises de sangue. Isso tudo vai nos trazer, então, um sinal de alerta, mesmo antes dos sinais clínicos ou das perdas zootécnicas. Então, antes de identificar uma lesão macroscópica, o sangue dos animais já nos mostra sinais de que tem um alerta, que tem alguma coisa que pode ser feita para mudar o resultado final, que é a perda zootécnica. Então, é nesse sentido o uso dos biomarcadores, para antecipar o que a gente vai perder lá no final do ciclo produtivo do frango. Ou até prever, né, conseguir identificar alguns sinais subclínicos.
Então, como interpretar tudo isso, né? A gente já falou do impacto, o que esse impacto sinaliza no sangue, né? Como que a gente verifica esse impacto no sangue e como a gente interpreta tudo isso. Então, como eu comentei, o metabolismo ele é completo, não vai ter um marcador que vai nos indicar, sabe, tem micotoxicose, e sim uma assinatura fisiológica de todos esses resultados. Então, basicamente, uma baixa absorção, uma alta inflamação e uma demanda maior do metabolismo vai nos trazer uma visão que aqui tem um problema que pode ser uma micotoxicose. Então, os biomarcadores eles vão sinalizar essas alterações antes da gente encontrar a queda no desempenho. Eles possibilitam, então, que a gente, com esses sinais, podemos tomar decisões e ações de forma mais precoce, mais rápida. Por exemplo, sinalizado no sangue antes da lesão, a gente já consegue antecipar algumas provas adicionais, algumas análises adicionais do diagnóstico diferencial para micotoxina e, com isso, evitar alguns prejuízos lá na frente. E, conforme eu falei no outro slide, também nos auxilia na sinalização de casos subclínicos, baixas contaminações ou contaminações de várias micotoxinas ao mesmo tempo, nem sempre a gente tem um quadro clínico evidente. Então, os casos subclínicos a gente consegue também sinalizar de forma mais sensível com as respostas no sangue dos animais. Para isso, eu trouxe também aqui para a gente entender um pouco melhor alguns casos reais de campo. Então, esse aqui é um padrão compatível, né, uma assinatura fisiológica compatível com o que a gente está falando de micotoxicose e desafio entérico. Nesse caso aqui, foram avaliadas aves de 8 a 39 dias de idade, e a gente pode observar aqui, né, essa linha roxa é as análises dessas aves, dessa seção que foi monitorada com o Verax, e essa parte cinza aqui é o nosso padrão, né? Então, a gente consegue observar que após 24 dias, essas aves começam a aumentar os níveis de AST, o que nos indica uma disfunção hepática. Junto com isso, a ave também apresentou uma redução na absorção dos carotenoides e uma grande desuniformidade de resposta, que mostra esses pontinhos aqui no gráfico, e uma baixa absorção de cálcio em relação ao banco de dados. Então, 2 fatores, né, junto com a disfunção hepática e associada a uma baixa resposta imune, principalmente aqui no final do ciclo produtivo da ave, nos traz esse padrão, conforme a gente vem conversando aqui na apresentação dos biomarcadores. O caso 2 seria uma monitoria contínua. Então, utilizar essa ferramenta para um acompanhamento do agravamento das lesões ou até uma sazonalidade ou até uma melhoria de resposta das aves. Nesse exemplo, a gente conseguiu observar uma piora no quadro imune dos animais. Então, numa primeira monitoria, foi observado que as aves tiveram um desafio maior na imunidade a partir dos 15 dias. Depois de 4 meses que nós voltamos a fazer análise de sangue nessas aves, esse alerta já começou a aparecer de forma mais precoce. Então, sinalizando aqui que alguma coisa estava acontecendo com essas aves e que precisaria de maior investigação. Entrando mais a fundo nos biomarcadores dessa seção específica do Verax, a gente consegue ver também que da primeira para a segunda sessão, esses níveis de AST também estavam aumentados aqui a partir de 28 dias, nos trazendo já um quadro que nos leva a um quadro de micotoxina sugestivo. Então, entrando mais a fundo nessa segunda monitoria do Verax, né, onde a gente teve esse alerta aqui mais importante aqui depois dos 15 dias, e associado ao AST, a gente tem também uma menor aqui, né, relação de albumina e globulina, nos indicando uma resposta inflamatória crônica e um prejuízo também na absorção dos nutrientes, porque essa relação, nesse caso, estava relacionada mais com a resposta de albumina. Então, juntando um quadro também, né, de um perfil que nos leva muito a essa interpretação da resposta da micotoxicose no desafio. Como mensagem final, eu sei que é muita informação, são muitos biomarcadores que não são utilizados na rotina da avicultura hoje em dia, né? Então, são dados novos, mas que já vêm com muita referência.
e muita interpretação já desses modelos, mas a mensagem final que eu queria deixar aqui para ficar bem claro para todos nós é que o Verax ele não vai medir a toxina, mas ela é uma ferramenta muito eficaz para medir o que a toxina vai fazer ter efeito nos animais, né? Então, são biomarcadores que eles vão sinalizar principalmente uma absorção reduzida, um processo inflamatório, uma alteração metabólica, permitindo, então, uma atuação antes do sinal clínico ou até em casos de sinais subclínicos, né? Então, transforma algo que é muito complexo em alguns alertas simples que podem e devem ser monitorados para que ações sejam tomadas e corrigido o percurso. E, então, com isso tudo, tomadas de decisões mais assertivas. O que fazer com essas informações? Então, o principal, né, antecipar e intensificar a análise de ração, né, no caso aqui das micotoxinas, aumentar a monitoria, avaliar também a inclusão de uma ferramenta para o controle das micotoxinas, então a gente já consegue antecipar esse tipo de ação e, principalmente, continuar o monitoramento com o uso desses biomarcadores. Então, entender a sazonalidade, monitorar a eficácia dessas ações tomadas. Então, são ferramentas que nos auxiliam a dar continuidade e monitorar a efetividade do plano de ação e das intervenções que foram feitas entre uma avaliação e outra. Muito obrigada, essa mensagem que eu queria deixar e fico disponível também para dúvidas e para a sessão de perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Letícia, pela sua belíssima apresentação, fazendo a correlação de micotoxina, saúde intestinal e a nossa ferramenta Verax. E agora vamos abrir o espaço para as perguntas e respostas. Vocês submeteram as perguntas aqui no chat, farei a leitura das perguntas e o direcionamento para os nossos palestrantes. E caso a gente não tenha tempo hábil de responder todas as perguntas que vocês publicaram, farei as respostas por e-mail posteriormente. E vamos iniciar agora com as nossas perguntas e respostas. A primeira pergunta que nós recebemos, direcionada para o Adolfo Fontes. Adolfo, pode haver alteração na proporção do plantio de milho e soja nos Estados Unidos devido à dificuldade de adubos nitrogenados provenientes do Oriente Médio? Acho que o seu microfone está fechado. Está aberto aqui, estão me ouvindo? Sim, Estão sim. me ouvindo? Sim, agora sim. Muito obrigado pela pergunta. Sim, eu acho que há uma expectativa de que o mercado, já refletida no mercado, de uma mudança aí de área plantada nos Estados Unidos, sim, muito por conta da expectativa de falta de nitrogenados ou de preços mais altos, né? Só trazendo o exemplo do preço da ureia, né? Um crescimento aí de cerca de 15% só nesse mês de março no mercado internacional. E com isso, as primeiras projeções ainda não oficiais de área plantada nos Estados Unidos já mostram aí uma queda de cerca de 5% para o milho, que é bastante dependente aí dos nitrogenados, né? E, por consequência, um crescimento aí, né, vamos dizer, uma transferência dessa área para a soja, que traz também aí um crescimento de cerca de 5%. Essas são as primeiras informações, né, lembrando que o plantio nos Estados Unidos começa mais ou menos no meio do mês de abril, né, vai até ali metade do mês de maio, esse início, e aí agora ficar bem atento aí nas notícias e acompanhar os primeiros relatórios oficiais que vão vir da USDA para a gente ter uma ideia melhor da oferta aí para a safra 26, 27, o que pode ser esperado em decorrência dessa mudança na decisão do produtor de grãos nos Estados Unidos. Tá joia, obrigada. Próxima pergunta para Ricardo Halber. Quando falamos de fumonizinas, ainda temos bastante dificuldade em apontar seus prejuízos, pois temos mais problemas subclínicos, como nós podemos, a partir daí, pontuar os prejuízos da fumonizina em aves de ciclo longo? Legal, boa pergunta, Márcia. A fumonizina ela tem uma característica interessante em aves, interessante porque dificulta, na verdade, a nossa vida, né? Quando a gente pensa em suínos, a fumonizina causa problemas pulmonares, né? Quando a gente fala em equinos, a gente tem problemas no sistema nervoso central, a leucoencefalomalácia, que são os dois quadros muito específicos, né? Obviamente que precisa algum diagnóstico diferencial, mas a gente pode
automaticamente suspeitar da contaminação por fumonizinas. Em aves isso não acontece. Qualquer sinal clínico que a ave apresente em decorrência de uma contaminação por fumonizina, ela pode ser interpretada como algum outro desafio também. Então, a gente tem que trabalhar com um diagnóstico diferencial. E o melhor caminho para se fazer isso é a gente ter um sistema de monitoramento das fumonizinas, não só a fumonizina, mas micotoxinas em geral, seja nas nossas matérias-primas, seja na ração que vai para esses animais. Então, ter esse monitoramento, a gente entender como é que estão se comportando os níveis de contaminação e as prevalências, e sempre que a gente tiver algum problema em algum lote de aves, aí isso serve tanto para frango de corte, aves de corte, né, quanto para aves de ciclo longo, a gente identificar quais são esses sinais clínicos, quais são as lesões que a gente está observando e tentar relacionar isso com a contaminação ou com outros desafios que a gente pode ter. Eu comentei bem rapidamente durante a apresentação alguns efeitos que podem ocorrer pela presença de fumonizinas e outras micotoxinas na dieta, mas se a gente avaliar friamente esses sinais e essas lesões, a gente está falando que um Clostridium pode causar essas lesões também, uma coccidiose também, alguma disbiose até inespecífica, né? Então, a gente precisa, além da questão clínica dessas aves, a questão de necrópsia dessas aves, ter o monitoramento das micotoxinas também. E obviamente que aí entra num conceito aí de prevenção também, a gente trabalhar os programas com aditivos, né? E daí é uma crítica que eu faço à nossa avicultura, principalmente, é que a gente trata esses assuntos todos em caixinhas separadas. A gente trata, de um lado, os programas anticoccidianos, numa outra caixinha, os programas ou com promotores de crescimento ou com eubióticos, e numa terceira caixinha a gente trabalha os programas de prevenção de micotoxinas, quando, na verdade, a gente deveria estar olhando isso tudo em conjunto, né? Porque, às vezes, o sinal que eu estou vendo nos animais, ele pode me levar a pensar numa disbiose, quando na verdade pode até ser uma disbiose, mas essa disbiose sendo causada por uma micotoxina, e aí especificamente a fumonizina, né? Então, é muito uma questão de interpretação e de gestão integrada, vamos colocar dessa forma, dos indicadores de sanidade e junto com eles os de micotoxinas. Muito obrigada, Ricardo. Próxima pergunta agora para o Augusto Reck. Augusto, sempre olhamos as contaminações entre alta e baixa de forma individual para cada micotoxina. Devemos nos preocupar com baixas contaminações, mas com a presença de várias micotoxinas ao mesmo tempo na ração? Obrigado pela pergunta. A resposta é sim, porque nós temos aí as relações entre as micotoxinas que podem ser aditivas ou sinérgicas, né? Então, no mínimo, elas podem ser aditivas, e o grande problema é quando elas são sinérgicas, onde existe, então, uma potenciação do efeito de uma pela presença da outra. No nosso meio, a gente tem como uma micotoxina bastante crítica, que gera esse problema de potencializar o efeito da outra, na presença do deoxinivalenol. Então, quando nós temos deoxinivalenol associado a outras micotoxinas, a gente tem essa alavancagem do potencial lesivo da outra micotoxina que aparece junto, né? E, especificamente, quando nós temos deoxinivalenol e fumonizina, essa dobradinha, ela é muito maléfica e para todas as espécies, né? E aí a avicultura independente da categoria animal não é diferente, né? Ela tem repercussão aí no trato digestório, no sistema imune, piorando a performance das aves de uma maneira eventualmente significativa. E o fato delas co-ocorrerem faz com que os níveis que a gente considera de exposição, né, que seja o nível de criticidade, ele baixa. O que eu quero dizer com isso, né? O nível de risco, ele começa a ter um patamar mais baixo
do que quando a gente só tinha micotoxina isolada. Então, eu começo a ter sinais clínicos antes do que quando aparecia a micotoxina isolada. Então, um teor mais baixo da micotoxina que aparece junto já começa a gerar problemas. Ótimo, Augusto, muito obrigada pela resposta. Próxima é para o Adolfo Fontes, novamente. Podemos esperar uma influência em preço e disponibilidade de milho devido às usinas de bioetanol de milho? Sim, essa é uma discussão já que veio ocorrendo há alguns anos, né? Eu acho que esse impacto já existe no mercado do brasileiro, né? Principalmente em regiões onde a gente tem o bioetanol de milho, né? Já existe um prêmio pago ali naquela região e, sem dúvida, traz um impacto também para a indústria de proteína animal. Não só o impacto de, vamos dizer assim, de uma competição pela commodity, mas também a disponibilidade do subproduto, que é o DDG, que é o resultado aí da produção do biocombustível. Mas se a gente for analisar como a gente existia, né, a parte do etanol, lá para 2017, 2015, a influência do milho no mercado de etanol era baixíssimo, né? Então, a demanda por essa commodity era baixa do ponto de vista da produção de etanol. Hoje a gente está falando já numa produção aí, em torno de 15% do milho já vai para essa produção de etanol, o que traz, sem dúvida nenhuma, um impacto na precificação e disponibilidade, principalmente nas regiões produtoras. Ótimas colocações, obrigada, Adolfo. Próxima pergunta para o Ricardo Halber. É comum termos efeitos de micotoxina sobre as funções fisiológicas do intestino e direcionarmos essas perdas de funções para o nosso programa primário, ou seja, de eubióticos e AGP? Como direcionar de maneira correta para as causas primárias e gerenciar melhor todo esse pacote para evitar perdas da produção? É bem interessante também a pergunta, mais ou menos em linha com a anterior, né? De fato, a gente tem um impacto grande das micotoxinas sobre a saúde intestinal, né? Como foi apresentado aqui no webinar. E a gente tem uma tendência natural de avaliar sempre desempenho, quando a gente está no dia a dia da produção, né? Eu não estou falando de experimentos ou de ensaios de pesquisa, eu estou falando do dia a dia do campo. A gente costuma olhar desempenho. Se o desempenho está dentro do que nós consideramos adequado, nós não nos preocupamos. A partir do momento que o desempenho começa a comprometer, a gente pensa em buscar alguma causa para isso. Em geral, a gente está falando de, quando aves de corte, né, GPD, conversão alimentar, se a gente está falando de aves de ciclo de vida longa, produtoras de ovos, seja férteis ou para consumo, a própria produção de ovos, fertilidade, eclosão, algum outro parâmetro relacionado à produtividade mesmo. Quando esses indicadores baixam, a gente começa a procurar causas. Normalmente a gente vai avaliar os resultados de necrópsia, e se a gente enxerga alguma alteração intestinal macroscópica, a gente tem a tendência, sim, de pensar nesses programas, como veio na pergunta aí, primários, né, mas basicamente anticoxidianos e de promotores de crescimento ou de eubióticos. O que não está errado, porque são programas direcionados para a saúde intestinal, mas a gente precisa lembrar de avaliar também a possível implicação das micotoxinas nisso. Lógico que a gente tem micotoxinas que são mais importantes para esse aspecto entérico, o Augusto já pontuou bem, DOM e fumonizina são duas micotoxinas bem importantes, mas qualquer uma delas tem potencial para causar isso. Não tem como nós suspeitarmos de micotoxina, qualquer que seja, e fazermos algo relacionado à micotoxina se nós não tivermos um monitoramento. Então, nós precisamos ter um monitoramento. A forma mais prática para o nosso sistema de produção atual é monitorar as matérias-primas e extrapolar isso para uma contaminação de ração. Mas é importante também a gente manter um monitoramento das dietas, das rações. Por mais que eu não tenha condições de aguardar o resultado do monitoramento da ração para depois expedir essa ração para o campo, eu tenho a possibilidade grande de fazer uma correlação depois ou relacionar algum problema que aconteceu a campo com essas contaminações, e quando eu volto para as matérias-primas eu entendo o que está acontecendo e aí eu tenho uma possibilidade de tomar ação.
Então, eu volto a falar das caixinhas, né, da gente não trabalhar em caixinhas separadas, mas a gente juntar isso tudo e avaliar, fazer os monitoramentos em cima disso e tomar as decisões também com base nesses resultados. Lembrando que micotoxinas a gente não faz gestão de micotoxinas ou gestão do risco das micotoxinas com base em análises pontuais. A gente precisa fazer as análises numa determinada frequência, com uma determinada amostragem, para que isso seja representativo do que está acontecendo no dia a dia. O pessoal de sanidade está muito acostumado a fazer monitoria sorológica, vacinas aves, depois monitora como é que está o comportamento dos anticorpos. Isso não é feito de forma aleatória, não é feito quando eu tenho vontade. Tem uma programação para isso e funciona mais ou menos da mesma forma com o monitoramento das micotoxinas. Então, eu volto a frisar, monitoramento, e não só matérias-primas, como também nas rações, mesmo que esses resultados venham só depois que os animais já consumiram, mas eu consigo, pelo menos, identificar quais os problemas que aconteceram. Muito obrigada, Ricardo. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Dá tempo para mais uma última pergunta. Eu vou lançar a pergunta para o Augusto. Vimos que a aflatoxina nos últimos anos perdeu relevância e atualmente passou a configurar entre as principais contaminações, principalmente no sul do Brasil. Devemos nos preocupar com a prevenção e o que está ocasionando esse retorno de contaminação? Obrigado pela pergunta, é uma excelente observação. A aflatoxina é uma micotoxina de armazenamento, então, de alguma maneira, nós estamos negligenciando os aspectos relacionados às boas práticas de armazenamento dos grãos, né? Tem vários exemplos aí que eu posso dar, né? Por exemplo, uma das coisas que está sendo usado maciçamente são os silos bolsa, né? E aí a má utilização do silo bolsa, que hoje em muitos sistemas de contingência ele virou patrimônio e já serve como capacidade estática de armazenamento, nós temos aí a condição de ter a aflatoxina aparecendo. Ela é preocupante se nós não tomarmos medidas mitigatórias, porque ela é uma substância mutagênica, carcinogênica, extremamente imunossupressora. O lado positivo é que produtos com mínima qualidade, baseados em adsorção, conseguem dar conta do desafio da aflatoxina, né? Então, nós não precisamos de produtos com muita sofisticação para mitigar o impacto dessa micotoxina pela natureza bioquímica dela, de ser amplamente absorvível. Certo, muito obrigada. E estamos chegando ao fim de mais um webinar. Todos os participantes receberão um aviso por e-mail e dentro de, no máximo, 24 horas com o link da gravação. Quem não conseguiu participar, essa sessão está gravada e aí vocês precisam fazer a inscrição para receber o link da gravação. E eu vou pedir a todos para que façam a nossa avaliação ao final desse nosso webinar. A todos, muito obrigada pela participação e até mais.